grande pergunta que hoje a gente vai responder através da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, é: mas como nós agradamos a Deus? Como viver e agradar a Deus? Porque uma coisa é você deixar o seu cônjuge feliz, outra coisa é você deixar o seu Deus feliz. E a grande pergunta que a gente faz, a gente que anda com Jesus, é a seguinte: será que Cristo é feliz comigo? Será que eu estou fazendo a coisa certa para agradar o meu Deus? Porque certamente, irmão, se a gente agradar o nosso Deus, nós vamos ser muito abençoados. Não que Ele não nos abençoe já naturalmente, mas qual é o pai que não deseja abençoar um filho que o filho agrade? Não é? Se um filho agrada o pai, é claro que o pai vai ter um coração muito inclinado a de repente estar mais próximo desse filho. Eu só tenho uma filha. Deus me deu a grata alegria de ter a minha Alissa, que eu amo muito. Mas a Alissa já está casada, já está uma moça madura. E aí eu retornei à minha vida pregressa com a minha Teresa, né? Antes de ter minha Alissa. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque Paulo escreve essa belíssima carta aos crentes da cidade importante de Tessalônica, capital da Grécia, da Macedônia. E o interessante é que Paulo, quando aporta em Tessalônica, em Atos 17, o texto diz que o apóstolo Paulo, ele prega naquela cidade. Lá tinha, logicamente, uma sinagoga, porque era uma cidade muito importante da época, mas uma cidade com a cultura e tradição grega. E o apóstolo Paulo prega naquela cidade, e ele é chamado naquela cidade de subversivo. É bonito. A gente está acostumado com subversivo, aquele cara que causa desordem, né? Aquele cara que vai contra o status quo pré-ordenado. Mas, quando Paulo chega naquela cidade com Silas e Timóteo, eles receberam, você pode conferir depois lá, em Atos 17, a alcunha de subversivos. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Que coisa bonita, irmãos, é você ser chamado de um cristão subversivo. Não porque você faz a coisa errada, mas é porque você tem princípios e valores que transformam e transtornam a cultura que está aí fora. O triste é você se parecer com eles. O triste é você não ter sal. Como diz o próprio Senhor Jesus, aquele que não tem sal em si, para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o interessante, irmãos, que quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, o texto diz que eles arregimentam uma turba de malandros. E eles vão de encontro ao apóstolo Paulo porque eles querem matá-lo. E sabe quem organizou isso tudo? Os judeus. Os judeus que perseguiram o apóstolo Paulo de forma ferrenha, desde o início da sua conversão até o fim. O grande inimigo do apóstolo Paulo não foram os romanos, irmãos. Já preguei isso aqui, já ensinei isso aqui. Os grandes inimigos do apóstolo Paulo foram os judeus. E no início da igreja cristã, não pensem que foram os romanos os grandes inimigos da igreja. Claro, em determinados períodos, dependendo do César que ascendia ao trono, claro que Roma começou a perseguir os cristãos. Mas desde o início, aqueles que começaram a perseguir de forma feroz os cristãos foram os judeus. E o interessante é que a gente vê isso no ministério de Jesus, né? Quem perseguiu Jesus? Não foram os romanos. A gente costuma assistir os filmes de Jesus, né? Na televisão a gente vê aqueles soldados romanos abrutalhados, aqueles homens fortes com aquelas armaduras. E de repente eles são truculentos, mas olha, não se engane. Você pode ler os evangelhos, você vai ver que quem perseguia Jesus eram os fariseus. Eram os religiosos da época que armaram e tramaram prender e matar Jesus com a ajuda de Judas. Não foi Roma.
Essa verdade é uma verdade tão clara na Bíblia, irmãos, que o próprio Pilatos, quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos quis julgar ele para Herodes. Por quê? Porque ele mesmo queria dizer: olha, eu não quero ter nada com esse homem, julguem vocês a causa de vocês. Pilatos recebe Jesus e joga ele como um boneco para Herodes, porque Herodes era o rei fantoche, nem judeu era indumeu, que reinava sobre os auspícios de César, naquela região da Galileia. Aí disseram: se ele é galileu, joga ele para o rei da Galileia, que era Herodes. Quando chega lá, irmãos, Herodes zomba, caçoa de Jesus, mas o texto diz que ele não lhe respondeu palavra. Ele nem se dispôs a responder aquele homem, de tão vil e mesquinho que ele era. Volta para Pilatos. E eu gosto dos meninos aqui, né? Vocês encenaram de forma tão linda uma vez. Nós fizemos um teatro aqui, eu até fui o Pilatos, né? Encenamos de forma tão bonita aqui, irmãos, que Pilatos fez de tudo para soltar Jesus. Pilatos mesmo disse assim: olha, eu não acho nesse homem crime algum. E com um gesto ele mostrou que a responsabilidade não era dele. É o gesto de lavar as mãos, né? Então, querido, o apóstolo Paulo, quando a igreja começa, quem persegue a igreja eram os judeus. Você pode ver na história de Atos dos Apóstolos, os grandes inimigos e perseguidores da igreja eram os judeus, ou os judaizantes também. Aqueles que ficaram enciumados porque muitos judeus abraçaram a fé cristã. Não se esqueça que a igreja começa em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade, né, de judeus. E lá Pedro prega o seu primeiro grande sermão e 3.000 convertidos. E foi lá, irmãos, que a igreja começou e a perseguição também. Paulo agora chega em Tessalônica. E ele prega o evangelho em Tessalônica. E lá em Tessalônica tinha uma grande sinagoga de judeus. E ele, como sempre, vai para essa sinagoga e começa a pregar. Só que aí, irmãos, quando eles começam a ouvir aquela mensagem falando sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre essa obra que o Messias, Cristo Jesus, veio trazer, a Bíblia diz que os judeus, eles como mercenários, contrataram a malandragem da cidade. Que coisa terrível, irmãos. E a Bíblia diz que eles acometeram contra a casa daquele que foi o anfitrião de Paulo, Jasson. Paulo ficou na casa de um irmão lá em Tessalônica, e quando eles chegam na casa de Jasson, Paulo não está lá. Que bom que ele não está, porque se ele estivesse, talvez eles teriam arrancado Paulo da casa dele, e talvez teriam apedrejado Paulo, como fizeram com Estevão, em Atos capítulo 7. E o texto diz, irmãos, que eles pegam Jasson, colocam Jasson diante de um grande tribunal, fazem acusações e começam a gritar contra aquele homem, até que a assembleia se desfez. E quando essa assembleia se desfaz, eles procuram Paulo e dizem: Paulo, foge dessa cidade, porque se você continuar aqui, você vai ser morto. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo não teve outra alternativa. Ele teve que sair de Tessalônica com o coração tão partido, mas tão partido, que quando ele aporta em Corinto, ainda na sua segunda viagem, ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, falando do que ele sentiu e do porquê que ele não retornou àquela cidade. Ele ficou tão apaixonado, irmãos, com aquela igreja, uma igreja onde ele permanecera apenas 3 semanas. Alguns comentaristas dizem que o apóstolo Paulo permaneceu um pouco mais de tempo. Mas se você olhar em Atos capítulo 17, o texto diz que por 3 semanas Paulo pregou o evangelho em Tessalônica. É muito pouco tempo, né? Mas, irmãos, aquilo que Deus faz é um milagre. E em 3 semanas Deus alcançou mulheres de alta classe, judeus e também muitos gregos. E uma igreja, irmãos, foi forjada naquela cidade à custa de muita perseguição, como todas as outras. E Paulo agora tem que sair fugido dessa cidade. É claro, a igreja tenra, jovem,
ficou com um sentimento de abandono. Seu grande pai na fé foi embora. Por que ele não voltou? E quando Paulo chega em Corinto, na sua segunda viagem ainda, depois que ele passa por Bereia, por Atenas, e depois chega em Corinto, e lá ele fica 1 ano e meio, ele manda Timóteo lá em Tessalônica para saber como é que está a igreja. Capítulo 3, está aí na sua carta. O texto diz, no capítulo 3, que não podendo mais Paulo suportar a preocupação e o zelo por aqueles irmãos, ele resolve enviar Timóteo, o companheiro dele de viagem, e ele mesmo ficou só. Deixa eu te contar um negócio que você lendo a Bíblia assim você não percebe. Paulo nunca viajou sozinho, só aqui. Só aqui. Só aqui Paulo manda Timóteo, ficando ele sozinho em Corinto. Paulo nunca fez isso. Mas isso ele faz para demonstrar o amor que ele tinha por aqueles irmãos, o zelo e o cuidado que ele nutria por aquela igreja, e ele preferiu sofrer o dano para assistir a igreja com a presença de quem? De Timóteo. Porque nessa época Timóteo já era um colaborador de Paulo, ele já tinha passado na cidade de Listra, ele já tinha regimentado esse jovem que ele sabia que era um jovem judeu piedoso, e que através da pregação do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, quando ele vai a Listra e prega o evangelho, ele então passa a mão nesse menino e fala assim: esse menino tem futuro. E ele leva consigo Timóteo, e Timóteo se torna, irmãos, aquele braço direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo de Paulo. E é esse, irmãos, que Paulo envia a Tessalônica. O interessante é que no capítulo 3, o pastor Dalmo falou sobre isso. Você não precisa ler não, depois você vê na sua casa. Paulo envia Timóteo a Tessalônica. Timóteo chega em Tessalônica, faz um relatório da igreja e volta com um relatório para Paulo. Quando Paulo recebe o relatório de Timóteo, ele escreve 1 Tessalonicenses. E ele envia agora essa carta pelas mãos de outra pessoa para a igreja. E aí está nas suas mãos uma das primeiras cartas escritas de Paulo do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. E o interessante é que no capítulo 3, Paulo fala desse desejo dele estar com a igreja, desse desejo dele saber notícias da igreja, e narra e conta como ele envia Timóteo e como Timóteo traz notícias boas. E ele então escreve essa belíssima carta. A notícia era tão boa, irmãos, que no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo escreve que aquela igreja se tornou modelo de todas as igrejas na Macedônia e na Acaia. Eu fico imaginando, irmãos, como uma fé tão tenra e tão jovem pode ser modelo. E aí eu já posso tirar uma aplicação disso aí. Você talvez ser um crente em muitos anos, talvez não significa que você seja maduro na fé. A igreja de Tessalônica era uma igreja tão jovem, uma igreja que foi forjada à custa de tanta perseguição. No capítulo 1, no versículo 7, Paulo escreve assim: de sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E eu me pergunto, irmãos, como uma igreja tão tenra, tão jovem, pode ser um modelo na fé? Mas é verdade, irmãos, a graça de Deus é capaz de fazer de mim e de você, crentes, modelos para os outros, amém? E como nós precisamos, irmãos, de crentes assim na nossa sociedade, modelos, pessoas que possam levar o evangelho com graça e encanto, e de repente os jovens terem em quem olhar, espelhar, imitar. Como nós precisamos hoje de pais e mães, onde os nossos filhos possam olhar para nós e dizer: eu quero ter um casamento como o de vocês. Como nós precisamos, irmãos, de líderes aí fora, de políticos, que o povo possa olhar e dizer assim: olha, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja um político como você. Como nós precisamos, irmãos, de pastores
que pastoreiem um rebanho com zelo, com dedicação, com abnegação e amor, cujos jovens, os homens e as mulheres da igreja olhem para nós e dizem assim: puxa, eu queria que o meu filho fosse um pastor como você. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 7, se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E aí, irmãos, sabe uma coisa que eu fico impactado? Corinto era a capital da Acaia. Paulo estava lá. E o interessante é que Paulo está dizendo o seguinte: vocês deram exemplo de fé maiores do que aqui em Corinto, onde eu estou. E olha que a cidade de Corinto e a igreja de Corinto, irmãos, foi uma grande igreja. Foi uma igreja extraordinária, que deu muita alegria para Paulo, mas também deu muita dor de cabeça. Alguém já escreveu, eu acho que de forma alegórica, ou pelo menos meio assim, fazendo uma anedota, que se Paulo fosse careca, o cabelo dele tinha caído por causa da igreja de Corinto. De tanto problema que essa igreja tinha, e de tanto problema que essa igreja deu a Paulo, razão pela qual, depois de Éfeso, foi a igreja que ele mais permaneceu, 1 ano e meio. Mas de lá, irmãos, ele escreve essa belíssima carta, e no capítulo 4, Paulo escreve para mostrar para mim e para você, versículo 1, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Está aí no versículo 1. Vamos ler? Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa igreja já vivia e agradava a Deus. Mas Paulo está dizendo que ela deveria progredir mais nesse item. Aquilo é o que eu digo, irmãos. Não cesse de agradar seu cônjuge. Não cesse de você ser um instrumento para agradar as pessoas. Mas agradar no bom sentido. Nem agradar naquele sentido de repente, você se tornar um fantoche e uma marionete na mão dos outros para elas fazerem o que quiserem de você. Agradar no sentido de fazer algo para o benefício delas. E o apóstolo Paulo escreve aqui nessa introdução do capítulo 4, dizendo o seguinte: olha, vocês já estão vivendo e agradando a Deus, mas olha, eu quero que vocês progridam mais nisso aí. E aí, irmãos, agora ele cita as duas maneiras pelas quais os cristãos de Tessalônica, e eu e você, podemos continuar vivendo e agradando a Deus. Primeiro, é cuidando da santificação do nosso corpo. Olha o que diz o texto, versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pastor, por que Paulo, ele cita a questão da santificação no corpo como uma forma de agradar a Deus? Por causa da Grécia, por causa da cultura grega, falei aqui quinta passada. A cultura grega, irmãos, era uma cultura cuja lascívia, imoralidade e essa entrega do corpo para desejos sexuais, que para a cultura era algo lícito, era algo cultural em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grega. Ela tinha a cultura grega. Os homens tinham amantes. As mulheres tinham vários parceiros. A imoralidade e a lascívia do panteão grego era algo comum naquela época. E aí o evangelho chega com um novo padrão.
uma nova conduta, um novo princípio, uma nova integridade. E agora, quando o Evangelho chega, o apóstolo Paulo tem que normalizar e normatizar essas coisas, dizendo o seguinte: olha, a vontade de Deus para vocês é que vocês não se entreguem mais à prostituição, não se entreguem mais à lascívia. A vontade de Deus agora é que vocês agora controlem os apetites sexuais, que vocês usem o seu corpo como instrumento de honra, para servir ao Senhor. E se você está rejeitando isso, olha o que ele diz: você não rejeita homens, está rejeitando a Deus. Por isso, querido, você quer viver e agradar a Deus? Cuide, zele da santidade do seu corpo, zele pelo seu casamento, zele pelo seu namoro, zele pelos seus olhos, zele por aquilo que você se fia e se mire. Zele por esses apetites que muitas vezes tomam conta de corações assim, cheios de devaneios, porque Deus tem nos chamado à santificação. Verso 3, o apóstolo Paulo diz que vos abstenhais da prostituição. Naquele tempo, irmãos, os homens da Grécia tinham uma mulher para procriar filhos, tinha amantes para prazeres e tinha concubinas para, de repente, ter os seus apetites saciados. Para você ver como era o grau da imoralidade. Aí o Evangelho entra, irmãos, e Paulo escreve a Timóteo que o homem seja marido de uma só mulher. Hoje parece para nós, né, Noé, uma coisa de só menos importância, mas naquele tempo, irmãos, não era não. Naquele tempo todo homem grego tinha uma amante. E uma amante conhecida e de luxo, viu? E ele ostentava ter amantes. Naquele tempo, todo governante tinha um harém de mulheres, que ele se utilizava delas ao seu bel prazer. E quando não também, falei aqui semana passada, de homens. O homossexualismo era uma prática cultural grega. Somente 2 imperadores Césares não foram homossexuais. O resto todos foram. Era uma prática infeliz, irmãos, de uma sociedade deplorável, que foi corrompida a tal ponto que, quando o cristianismo entrou, colocou ordem no caos. E o apóstolo Paulo, irmãos, escreve exatamente sobre isso. Pastor, como eu agrado meu Deus? Zelando pela santidade do seu corpo. Carta aos Hebreus diz: bem-aventurado o leito sem mácula. Sabe o que significa isso? Bem-aventurado é aquela cama do qual você se deleita com o seu parceiro ou a sua parceira, o homem e a mulher, no casamento. Lá é sem mácula. Interessante que a doutora Marina, esposa do nosso querido Elias, ela é oftalmologista. Esse olho esquerdo meu não é bom, irmãos. E aí, de repente, a última vez que eu fui na doutora Marina, ela fez um exame bacana, que aparece o seu olho, assim, grandão. Eu achei aquele fantástico, na tela do computador. Hoje o troço está maravilhoso, né? Aí ela me mostrou assim, falou: pastor, olha o seu fundo do seu olho aqui. Eu falei: nossa, que coisa bonita. Isso aí é meu olho? Tá bonito. Aí eu vi uma manchinha lá, um negocinho assim, pequenininho. Falei: o que é essa mancha aí no olho? Ela falou: pastor, isso aí é a mácula. A mácula. A mácula é uma manchinha que você tem no olho, responsável pela sua visão. Olha que coisa extraordinária. Então, mácula significa mancha. Sabe o que Hebreus diz? Bem-aventurado o leito sem mácula. Sem mancha. Que mancha, pastor? Mancha da impureza do corpo. Mancha da prostituição, mancha da lascívia, mancha de você, de repente, se vender e se render aos apelos sensuais desse mundo e trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. E que é pior, desagradar profundamente a Deus. Você quer agradar a Deus? Seja santo. Seja um homem santo. Seja uma mulher santa.
Não se renda e não se venda aos apelos sensuais do nosso tempo. Não queira parecer-se com aquelas que estão lá fora, que vendem o seu corpo a fim de ter prazer e dinheiro. Maridos santos, mulheres santas, namoros santos, é o que Deus espera da sua igreja. E aí sim, você vai viver e agradar a Deus. Amém. Pastor, mas hoje, século 21, 21, 22, 23, 24, até Jesus voltar, irmãos, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém. Tem muita gente boa sentada nos bancos da igreja que acha que a palavra de Deus não é para hoje, que a palavra de Deus é cultural, que a palavra de Deus tem que ser lida pelo crivo da cultura. Não, irmãos, a palavra de Deus é supracultural. É ela quem deveria moldar a cultura, e não a cultura ser moldada por ela. E nós temos que ensinar os nossos filhos a serem puros, a serem santos, a se guardarem para aquele e para aquela que o Senhor tem preparado para eles. Amém? Amém? E se porventura, querido, você escorregou, deslizou, e tem pretendido, ou já de repente saiu fora dessa estrada, por favor, não se martirize, não fique pensando que tudo acabou. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é aquele que perdoa as nossas falhas, amém? Ele é aquele que apruma a nossa vida. Ele é aquele que restaura o nosso caminho. Ele é aquele que faz todas as coisas novas. Portanto, não se martirize se de repente aconteceu algo lá atrás, da qual você às vezes até hoje tem se envergonhado. Não faça isso, querido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, amém? Ele é aquele que pode limpar qualquer mácula, desde que haja duas coisas: arrependimento, confissão e abandono. Mas se você se arrependeu, se você entendeu que você caiu, que você foi tentado, não aguentou, irmãos, nós somos assim, somos fracos mesmo. Não se desespere. Há sempre um recomeço em Cristo Jesus, amém? Há sempre uma história bonita a ser reescrita, talvez em lares que pode até ter ocorrido o adultério. Eu conheço particularmente na minha história de pastor, há 26 anos, eu conheço lares, irmãos, que infelizmente conviveram com esse drama do adultério. Houve uma prostituição, no casamento é adultério. Mas graças a Deus, irmãos, que através da oração, do arrependimento, da palavra de Deus, da confissão, hoje eles estão aí firmes, fortes, cheios de filhos, cheios de netos e felizes para a glória de Deus. Sabe por quê? Houve perdão, houve reconciliação. O perdão, irmãos, é a asepsia de Deus para limpar a mácula, amém? O perdão é esse recomeço que você pode recomeçar mesmo que você tenha caído, escorregado, porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Pastor, como viver e agradar a Deus? Primeiro, zelando pela santidade do seu corpo. Isso aqui, irmãos, é templo do Espírito Santo, sabia? O Espírito Santo habita em vós. E sabe o que a Bíblia diz? Que Ele tem ciúme de nós. É isso que a Bíblia diz. Quando de repente você tenta macular o seu corpo, o Espírito Santo se entristece. Por quê? Porque ele é dado a você para santificação e não para impureza. Segundo, eu termino. Versículo 9 ao versículo 12, Paulo diz agora sobre algo que isso agrada muito o coração de Deus. Verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Veja que a igreja de Tessalônica, ela já vivia e agradava a Deus lá, e aqui também no amor fraternal também. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos
estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Veja que uma igreja tão jovem, irmãos, era uma igreja que já tinha a prática do amor fraternal. Eles já praticavam isso. Agora veja bem o que Paulo diz no verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja, querido, que o apóstolo Paulo introduz agora uma segunda forma da gente agradar a Deus. A primeira é zelar pela santidade do nosso corpo. A segunda é crescer no amor fraternal. É crescer na prática do amor fraternal. A palavra usada por Paulo aqui no verso 9 para fraternal, ela vem da palavra filia. E a palavra aqui é Filadelfia. Amor fraternal. É o amor que nós temos pelos irmãos de carne. É o amor familiar que você tem por aqueles que são bem próximos de você. E esse texto foi deslocado da família agora para a nova família da fé. É esse amor que você tem por aqueles que comungam da mesma fé que você. É a Filadelfia, é esse amor fraterno que não é apenas sentimento, mas busca sempre você ajudar o próximo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que vós mesmos estáis por Deus instruídos. Pastor, como é que a gente sabe que Deus nos instrui ao amor? Através de Jesus. Pastor, como é que eu sei que Deus me ama? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo que você vai ver o tamanho do amor de Deus. Olhe para Cristo que você vai ver o amor de Deus na prática. Olhe para Cristo que você vai ver a dimensão, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. Não é isso que Paulo orou lá nos Coríntios? Não é isso que Paulo orou também aos Efésios? Para você conhecer esse amor. Pastor, Deus não me ama. Ah, não? Então, parece que o sacrifício do filho foi pouco por você? Interessante que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma consciência profunda desse negócio. E ele mesmo escreve que aprove a Deus revelar o Filho nele. E essa revelação para ele foi algo tão profundo, irmãos, que ele compreendeu esse amor tão grande de Deus por ele, porque quem ele era e o que ele se tornou só pode ser fruto da graça e do amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra de quem você era antes de Cristo? Ou não? Se você nasceu num lar cristão, louvado seja Deus pelo Miguel. Miguel vai ser preservado de muitas coisas que eu não fui. Miguel vai ser instruído num caminho que eu não fui. Miguel vai ser ancorado por papai e mamãe que eu não fui. Miguel vai ser criado numa comunidade onde ele vai ter muitos amiguinhos que vão pensar como ele, como eu não fui. E o interessante, irmãos, que quando a gente instrui os nossos filhos, quando a gente tem filhos que crescem na fé como a minha Alissa, que cresceu e foi instruída na palavra de Deus, que privilégio. Agora, eu não fui. Até os meus 26 anos eu não conhecia Cristo. Fiz muita coisa errada nessa vida. E não pense que eu corri atrás de Cristo, não. Eu corri dele. Mas ele me encontrou, amém? E quando ele me encontrou, irmãos, aprove a Deus revelar Cristo em mim. E eu o abracei sem detença, como diz o apóstolo Paulo. E eu fico imaginando, irmãos, que amor é esse? Que escolher um pecador miserável, que tinha a boca tão suja, e as mãos também. E Deus revelar esse amor maravilhoso e transformar a nossa vida.
O texto diz assim: vós mesmos estáis inteirados por Deus, que deveis-vos amar uns aos outros. Pastor, como é que eu sei de Deus que Ele me ama? É só olhar para Jesus. E você vai ver como Deus ama a mim e a você, ao ponto de revelar Jesus em você. E pelo fato dele revelar Jesus em você, você recebeu de Jesus um novo mandamento. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim que Deus nos instrui ao amor fraternal. Esse amor que foi dispensado a nós, agora nós podemos dispensar aos outros. Antigamente, eu fazia as coisas para o meu próprio prazer, para o meu próprio interesse, afinal de contas, eu mereço, né? Mas agora, irmãos, é diferente. Agora eu sou cerceado e limitado por outros amores. E esses outros amores são muito mais importantes do que o amor por mim mesmo. Primeiro, o amor por Cristo. Segundo, o amor pela minha família, pela minha Teresa, pela minha filha e genro. O amor pela igreja. Ah, irmãos, eu sou um homem dividido. Eu tenho muitos amores. E todos eles eu aprendi com Jesus Cristo, amém? Mas tem gente que só ama a si mesmo. Tem gente que não consegue enxergar o outro. Tem gente que não consegue buscar o bem do outro. Tem gente que só consegue ver o bem de si mesmo. Tem gente que não consegue amar fraternalmente. Mas o apóstolo Paulo instrui a igreja de Tessalônica a crescer no amor fraternal. Não que eles não tivessem amor. Olha o que diz o versículo de número 10. Vocês estão praticando isso, já estou terminando. Com todos os irmãos na Macedônia. Mas Paulo no finalzinho diz: eu exorto a vocês, meus irmãos, a progredir. Sabe por quê? Porque nós sempre somos devedores do amor. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Para mim ele é um exímio escritor, inteligentíssimo, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele tem uma pena que é brutal. Certa feita ele diz isso: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Sabe por quê? Porque eu posso amar você sempre um pouco mais. Eu posso sempre ser devedor a você. Eu posso progredir mais ainda no meu amor por você. É isso aí. E é isso que ele está falando aqui. Eu sei que vocês amam uns aos outros, mas por favor, não fiquem satisfeitos com o amor de vocês. Vocês podem progredir no amor. Vocês podem crescer no amor. Vocês podem desenvolver mais e mais esse amor. Por quê? Porque somos devedores. Por mais que eu faça, eu sou devedor. Eu posso ir além. E você sabe que você pode, assim como eu sei que eu posso. Portanto, meu amado, deixa eu te dizer um negócio. Não se contente com o seu amor. Não se contente com o amor que você dá. Eu já vou dizer uma coisa: ele pode crescer. Você pode se envolver mais com o outro. Você pode servir mais a igreja. Você pode se comprometer mais com Cristo. Você pode amar um pouco mais. Você pode caminhar mais uma milha. Eu acho que Jesus é maravilhoso lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim: olha, se o teu irmão ou se alguém te faz caminhar mais uma milha, vai com ele quantas? 2. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem que crescer, querido, no amor. Você está achando que está amando muito? É uma milha. Você está achando que está fazendo muito? Não, pastor, mas esse homem não sabe o que eu faço por ele. Tudo bem, querida, louvado seja Deus, você faz, você é uma bênção. Agora, por favor, não use isso como uma forma de deter, de colocar uma tampa no amor e dizer que eu só vou até aqui. Não, querido. Nós não podemos nos limitar nas afeições que o Espírito Santo
coloca dentro de nós, porque como eu preguei domingo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que significa isso? Você pode amar muito mais do que você ama. E é isso que Paulo diz aos crentes de Tessalônica. Vocês já estão santificando o corpo, mas eu preciso que vocês tomem cuidado com isso, porque a cultura que vocês estão vai na direção contrária. Olha os nossos dias aí, veja se não está igual. E eu também preciso que vocês progridam no amor fraternal. Sabe por quê? Porque a cultura aí fora não pensa no amor fraternal, só o amor a si mesmo. Por isso que a Bíblia é atual. Parece que ela lê a cultura de fora e sempre tem uma resposta pronta e maravilhosa. Como viver e agradar a Deus. E o interessante é que quando a gente ama, a Bíblia diz que a gente dá um testemunho para os de dentro e para os de fora. Olha o verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O apóstolo Paulo fala de vida tranquila, vida mansa, trabalhar com as próprias mãos, cuidar daquilo que é nosso, sermos diligentes com as coisas que Deus nos tem dado e com o nosso trabalho, e acima de tudo fazer do nosso trabalho uma fonte de benefício para todos nós. Amém? Tem um salmo muito bonito na Bíblia, eu vou terminar. Tem um salmo bonito na Bíblia que é o salmo da família. Eu gosto muito de pregar esse salmo, já preguei ele em muitos lugares, mas eu quero terminar com ele porque ele fala um negócio bacana. Salmo de número 128. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Veja que o apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, ele usa mais ou menos essa temática, dizendo: olha, eu quero que vocês vivam com dignidade, vivam uma vida tranquila, cuidem uns dos outros, parem de se intrometer na vida dos outros, trabalhem de forma honesta, pois assim vocês terão um bom testemunho para as pessoas de fora. Pastor, o que é isso? Isso é o amor. É o amor, querido, que constrói essa cena maravilhosa do Salmo 128, da família, através da santificação do corpo, através do amor fraternal e através do bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja. Amém? Uma coisa me chamou a atenção, várias coisas me chamaram a atenção lá em Castrolanda. Castrolanda é isso, né? Uma comunidade holandesa, longe um pouquinho da cidade de Castro, que em 1951 chegou os primeiros imigrantes e fundaram lá a cooperativa de Castrolanda. E lá é muito bonito, tem um museu maravilhoso, onde narra a história dos primeiros holandeses. Fizeram essa cooperativa lá na Holanda e vieram imigrantes para o Brasil e fundaram essa comunidade lá, pequenininha, tem as fotos, a coisa agrícola, aquela casinha humilde, os holandesezinhos lá e tal. Mas aí quando você entra no museu hoje, que tem lá um prédio lindíssimo, um negócio maravilhoso, coisa de primeiro mundo, viu, Roberto? Você entra lá assim, tem um tótem bonito, todo iluminado, dizendo o seguinte: a construção dessa comunidade de Castrolanda, desde os seus primeiros imigrantes, estão fundamentados em 3 tripés. Opa!
fé, educação e trabalho. Que coisa linda, hein, irmãos? Não é à toa que eles vieram da Holanda, eram todos cristãos reformados, protestantes. E herdaram isso da teologia de Calvino. Por quê? Porque foi Calvino quem disse isso. Você quer ter uma vida digna? Você quer construir uma cidade, um país melhor, igual diz o Salmo 128? Você quer que Jerusalém, Sião, e você quer ver os filhos dos seus filhos? Então não se esqueça desse tripé na sua vida. Porque essa comunidade de crentes protestantes que vieram da Holanda, até hoje, o desenvolvimento deles está sustentado nesse tripé: fé, educação e trabalho. Portanto, meu querido, Deus te abençoe e que a gente possa viver essa vida tranquila e mansa, mas acima de tudo que a gente agrade o nosso Deus. Amém? Que aí sim, aí Ele vai derramar as bênçãos dele sobre nós.